A paz do Senhor, meus queridos irmãos, um bom dia, né? Dando continuidade, né, a esta nossa terceira aula, nós queremos falar então, dando continuidade na liturgia de culto, falando de como se dirige o culto, o esqueleto do culto, né? Então nós falamos de abertura com oração, uma oração bem sucinta, bem objetiva, louvor congregacional, de preferência os hinos dos nossos cantores, né? Cada igreja tem os seus cantores, tem os seus hinários, tá? A leitura bíblica, a oração, ambas oração de abertura como a oração após a palavra deve ser uma oração objetiva, ok? Não queira orar pelos missionários, orar pelas nações, orar por isso, não. Se o culto é de missões, ore pelas missões, pelas nações, pelos missionários, objetivamente, ok? Se é um culto de celebração, ore para que Deus nos dê um culto abençoado, um culto avivado, um culto cheio da sua presença e ponto final, ok? Os cânticos do ministério da igreja, aí nós paramos aí. Então, nós temos senhoras, jovens, crianças, adolescentes e tudo mais, pessoas que querem cantar no avulsos, isso deve ser feito de uma forma ordenada e principalmente eu daria uma sugestão. Eu sugeriria aqui, né, que você escale, que seja escalado para aquele culto, determinado grupo, determinado ministério da igreja, para que preste, né, a sua oferenda a Deus, através do seu louvor, através daquilo que eles tiverem, então, reservado, uma peça, um louvor, seja lá o que for, ok? C. Apresentação de visitantes recebendo novos membros. Esta parte do culto é fundamental. Essa parte é fundamental, ok, gente? Ou seja, a apresentação dos visitantes deve ser algo que eles se sintam valorizados, felizes, bem recebidos em nosso meio e, sobretudo, que eles tenham vontade de voltar. Porque algumas apresentações as pessoas não voltam mais, ok? A recepção é péssima. Inclusive, na hora da apresentação, uma sugestão é que algumas irmãs, alguns irmãos, pessoas se levantem, vão lá, recebam os visitantes. Agora nós estamos em tempo de restrições que não se pode abraçar, não se pode chegar muito perto, distanciamento social devido ao Covid, tá? Mas mesmo assim pode chegar perto da pessoa e fazer um aceno, né? Um abraço, um gesto de abraço, ok? Para que a pessoa se sinta abraçada, bem recebida e tenha vontade de voltar, ok? E o recebendo novos membros igualmente. Pessoa seja recebida com entusiasmo, com alegria e se sinta à vontade e acolhida pela família de Deus. Ora, a sua então família, que a partir desse momento ela passará a fazer parte, né? Esta família, ok? Deste rebanho, desta congregação. Então que a pessoa se sinta à vontade, porque algumas pessoas vêm para ser recebida e acabam não ficando, não permanecendo devido à receptividade, ok? Uma receptividade, infelizmente, deficiente. A recepção é fundamental lá na porta, ok? Também, ok? Quando se for receber as pessoas, ter uma prancheta, ter alguma coisa, tomar o nome das pessoas, para que o liturgiante, aquele que está fazendo liturgia de culto, aquele que vai fazer a apresentação dentro da liturgia de culto, não fique perdido. Como é que você se chama? Qual o seu nome? Como é o nome do seu filho? De onde você vem? Não. Já tem a recepção, tem que funcionar como um relógio, ok? Tem que funcionar com perfeição para quê? Para que não se compliquem as coisas na hora da liturgia do culto, ok? Também o culto é composto de ofertas, né? Canta-se um louvor para se recolher as ofertas. Interessante, importante e também imprescindível se ministrarem as ofertas. Uma ministração aí curta, de uns 3 minutos, 5 minutos como muito. Aquele que vai ministrar a oferta, ler um texto bíblico, falar da importância, né, da contribuição a Deus, de ofertar a Deus, de dizimar a Deus, das ofertas como primícia, votos e tudo mais, ok? Nós temos o hábito de achar que trazendo o dízimo e uma ofertinha, uma moedinha para Deus, já basta. E as coisas não são assim. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, ser generosos ao Senhor. Não fazer nada aquém e além das nossas possibilidades, mas com fé, amor, dedicação, devemos investir, aportar no reino de Deus, na casa de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso e fazer com alegria, cada um dê com alegria e não com tristeza de coração, porque Deus ama ao dador alegre, aquele que dá com alegria, ok? Então, dê. E o louvor
congregacional pré-mensagem, ok? Então, aí sim, você pode fazer um louvor com o Ministério do Louvor, uns 2, 3 louvores, né? Bem enxuto, para que nós tenhamos tempo para a mensagem, né? O louvor antes da mensagem, eu sempre estou dizendo, né? Que é uma preparação. Então, escolher os louvores espirituais, com letra, com vida, sobretudo, né? Com profundidade, louvores que toquem no coração das pessoas e que quando as pessoas passarem a ouvir a palavra, ou elas já estejam preparadas, quebrantadas, né? Esperando como um pássaro, né? O alimento que a sua mãe traz e coloca lá no seu biquinho, ok? Então, que as pessoas estejam preparadas para ouvir, né, esta palavra, ouvir com alegria a palavra de Deus, ok? Então, que a pessoa que estará encarregada para tal, isto é, para transmitir a mensagem, possa estar à vontade, porque o ambiente está propício, preparado, o povo está quebrantado através de um louvor maravilhoso para receber de Deus a sua mensagem, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Ok, queridos? Dentro também da liturgia do culto, né? Dentro desse culto também nós temos, em último lugar, F, né? Nós temos o fechamento do culto. Fechamento do culto, ele deve acontecer com 3 itens também necessários, fundamentais, que não podemos terminar o culto sem, primeiro, um apelo. Eu me recordo que eu estava terminando um culto na igreja que eu pastoreio, havia pregado a palavra, e após terminar, preguei a palavra, e passado um dia, 2 dias, uma pessoa que estava lá, tinha levado uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, ela me perguntou: pastor, vocês não fazem apelo no culto? Claro, foi um lapso da minha parte, né? Porque a pessoa que foi comigo, ela queria voltar para Jesus, e vocês não fizeram apelo. Tivemos um outro acontecimento que estávamos terminando um culto e alguém me mandou um papelzinho dizendo: pastor, não se esqueça de fazer o apelo, porque tem uma pessoa que vem na igreja para aceitar Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus. Esse termo, aceitar Jesus, é meio complicado, tá? Teologicamente, tá? Etimologicamente é meio complicado. Porque na realidade não somos nós que aceitamos Jesus, foi Jesus que nos aceitou primeiro, né? Ele que nos aceita. Então a pessoa, quando entrega a sua vida ao Senhor Jesus, é um ato de fé, de coragem e, acima de tudo, né, necessidade. A pessoa sente a sua miséria, a sua necessidade de entregar a sua vida a Jesus, de fazer, né, uma decisão por Jesus, e Jesus o aceita, nos aceita como seus filhos, nos adota. É o processo da adoção, né, em Cristo, ou o Senhor nos aceita, ok? Segundo, avisos. Bem bacana, né? Aviso dos cultos semanais, das atividades da igreja e alguns outros avisos que forem necessários, eventos, tal, que irão acontecer, tal. E terceiro, a bênção apostólica. Uma coisa interessante, gente, né? Eu poderia estar fazendo essas aulas com slides, mostrando coisas, mas nós vamos tumultuar um pouco, a coisa vai ficar um pouco tumultuada, ok? Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu tenho notado algumas coisas incríveis com relação a esse tema, tá? A bênção apostólica. Às vezes a gente dá oportunidade para alguém ministrar a bênção apostólica, obreiros, presbíteros, até evangelistas, e as pessoas não sabem ministrar uma bênção apostólica. Pasme-se, né? O amor de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja. A graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com a igreja. A graça de Jesus e o amor do Espírito Santo esteja com a igreja. Gente, que terrível isso, né? E eu creio que isso é uma coisa tão simples, né? Você precisa aprender, né? Então a bênção apostólica é algo muito simples. Cada um, eu já disse que cada um tem a sua maneira de se expressar, de fazer, de se apresentar, né, a Deus e também diante do povo, né, para fazer parte da liturgia de culto, né, ou fazer parte da direção do culto, né.
E se você está inserido, olha, é complicado. Às vezes a gente não pode nem dar a oportunidade para alguém dar a bênção apostólica, porque a gente sabe que a pessoa não sabe. E pessoas que têm 10, 15, 20 anos de crente, pessoas que estão há muito tempo no ministério. Eu não sei se é por medo, ou pânico, ou as pessoas ficam perdidas, envergonhadas, acanhadas, ou elas ficam nervosas, né? Mas é muito triste. Então a bênção apostólica é algo muito simples, cada um tem a sua maneira, né, de ministrar a bênção apostólica, mas nós, nas Assembleias de Deus, nós em algumas igrejas, nós temos o hábito, alguns cantam o Pai Nosso, alguns cantam um hino, alguns cantam a bênção apostólica, ministram a bênção apostólica cantada, né? Alguns amigos que eu tenho têm esse hábito muito bacana, eu já não, eu gosto de ministrar a bênção apostólica, né? E você pode fazer. Eu, por exemplo, quando dou a bênção apostólica, eu sempre tenho o hábito de citar números, né? E eu sempre cito lá, né? A famosa bênção apostólica lá de Números, né? Quando o homem de Deus lá, ele cita esse texto tão maravilhoso, né? Lá de Números: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E também, né, depois sim, aí então eu ministro a bênção apostólica. Peço que os irmãos estendam as mãos para receber a bênção apostólica, todos, e então eu ministro a bênção apostólica da seguinte maneira, né, que o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vós e seja sobre a igreja de Cristo Jesus hoje e sempre. Amém. E depois eu tenho o hábito, então, né, de junto com a igreja, nós citarmos 2 textos bíblicos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? E a igreja, amém, e despedimos a igreja para suas casas. Porém, a bênção apostólica, né, mormente, geralmente, em regra, ela é ministrada da segunda maneira: que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, hoje e para sempre. Amém. E assim nós despedimos a igreja, ok? A bênção apostólica. Então, aí está para vocês nesta aula de hoje. Ó, como dirigir o culto, nós acabamos de falar, né? Exemplo de culto. Nós temos culto de celebração, culto evangelístico, culto de oração e ensino, ações de graças, cerimoniais, que é no caso de bodas, casamento, ato fúnebre, batido nas águas, e assim adiante. E sem falar no discipulado, que toda pessoa para se batizar deve realizar o discipulado, ok? Então, exemplos ou tipos de culto, tá? Culto de celebração, que é o nosso culto de domingo, geralmente. Culto de ensino, ok? Culto evangelístico, culto de ação de graças, né? Por bodas de prata, bodas de casamento, ou uma vitória alcançada, ou a inauguração de uma empresa, ou a aquisição de um veículo, ou de um imóvel, ou como as pessoas quiserem e nos pedirem, nós então organizamos um culto de ação de graças, tá? E tem que se fazer uma liturgia para este culto, né? Seria, né, ótimo, seria aconselhável, então, se realizar ou se preparar uma liturgia para este culto, ok? No caso de bodas, de casamento e cultos fúnebres e alguns cultos, já existem alguns livretos, existe à disposição de vocês, né, alguns materiais próprios para a realização dessas atividades, ok? Personagens do culto, já falei na introdução, mas eu quero aqui recapitular. Primeiro, Deus. Tá, o centro do culto é Deus, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, né? A maravilhosa, querida, né, Trindade, ok? Então, os personagens do culto: Deus, Jesus, Espírito Santo. Depois, obreiros, tá? Nós que estamos trabalhando para o Senhor Jesus. Depois, família, né? Família e igreja, ok? Então a igreja ela é composta por família e os visitantes
aqueles que são convidados, né? Que sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, ok? E nós já falamos sobre a liturgia de culto, que é a abertura como oração, né? Os louvores congregacionais. Terceiro, leitura bíblica é oração, tá? Pode ser louvores, cantor oficial da igreja, ministério de louvor, tá? E também, assim, alguém que preste um serviço a Deus dentro da liturgia de culto. Participação no ministério da igreja. Quarto, senhoras, jovens, crianças, corais, eu já disse aqui que deve-se fazer uma escala para que o culto não se transforme num culto tumultuado, ok? E nós tenhamos tempo suficiente para a palavra, no mínimo de 35 minutos a 1 hora, como máximo 1 hora, senão se torna uma mensagem também cansativa, repetitiva, e o povo já perde o foco. Eu sou discípulo primeiro do Senhor Jesus, mas eu fui obreiro forjado no Ministério do Belém, tive como liderança inicial o pastor Marinésio Soares da Silva, que foi meu pastor, que me consagrou ao presbitério na cidade de Campinas, São Paulo, né, lá no Parque Industrial. Hoje, igreja pastoreada pelo meu amigo, homem de Deus, deputado federal, o nosso pastor Paulo Freire, né? Um amigo muito querido. Que Deus abençoe o pastor Paulo Freire, a nossa igreja em Campinas, que foi a minha igreja onde eu dei os primeiros passos no ministério. Claro que eu já tinha uma chamada de Deus. Mas o pastor Marinésio Soares da Silva, ele sempre tinha o hábito de dizer para nós o seguinte: não dê toda a comida de uma vez para as ovelhas, para o rebanho, senão você pode causar uma intoxicação, você pode causar uma má indigestão, você pode causar uma congestão nas ovelhas. Então deixe elas com um pouquinho de fome, com vontade de ouvi-lo mais. Nunca dê tudo de uma vez, ok? Isso é algo que funciona, tá, de uma forma magnífica. Tá? Deixa as pessoas com vontade de te ouvir. Não queira demonstrar uma espiritualidade que você tem, ou que você seja muito espiritual, muito sábio, muito contextual, que você seja o cara que você está arrebentando, bombando, que você prega muito. Não. Tá? Seja uma pessoa comedida. Apenas dê o necessário para as ovelhas, para que elas tenham vontade de voltar a ouvi-lo, a ouvi-la. Ok? Muito importante isso, tá? Fica aí a dica, é uma dica, tá? Faça o que você quiser, né? Mas fica aí a dica, fica aí a deixa, ok, gente? Então tá aí, apresentação dos visitantes, recebimento de novos membros, já falamos sobre isso, ofertas, né? Louvor congregacional, pré-mensagem, tá? Com o ministério de louvor, ok? Momento de adoração, quebrantamento, preparação para ouvir a mensagem de Deus, tá? E a mensagem. E o fechamento do culto, apelo, avisos e a bênção apostólica. Isto é liturgia de culto, ok? Para desenvolver uma excelente liturgia de culto, o obreiro ou líder necessita 3 qualificações, tá, necessárias, essenciais, fundamentais, tá? Ministério, gente, não é para pessoas oferecidas. Não é para quem acha que pode, que quer. Não. Ministério é para quem tem, em primeiro lugar, um chamado. Tá? Fundamental. Não tem como se exercer o ministério sem ter um chamado. Tá? Uma vocação, tá? Da parte de Deus. Segundo, preparo. Isto fala de capacitação. Tá? Reciclagem, tá? Fala de busca, de aprimoramento. Então, preparo. E C, dedicação, isto é se debruçar sobre a palavra, estudo da palavra, ler livros, né? Buscar, né? Cavocar, ir fundo, porque a palavra de Deus é um poço sem fim, tá? É um oceano sem fim. A palavra de Deus, ela é profunda, ok? E Hebreus diz que ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, tá? E neste quesito da dedicação, né? Grandes vitórias exigem grande dedicação, ok? Que você possa, então, se tem um chamado de Deus, você possa
responder a este chamado, como fez Isaías no capítulo 9, versículo 6. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ok, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos deixar um pouquinho para a nossa próxima aula, tá? Nossa quarta aula, quando então nós estaremos falando, dando continuidade na liturgia do culto, falando do obreiro e a liturgia do culto, ok? Vamos dar uma recapituladinha e vamos falar de algumas coisas importantes que nós já abordamos nestas duas últimas aulas. Que Deus te abençoe, um abraço e te espero na próxima aula, quando nós vamos falar, né, sobre o tema obreiro e a liturgia do culto. Vamos falar sobre templo ou casa de Deus, ok? Vamos estar falando sobre tempo estimado para o púlpito, né? Isso é bem bacana. Nós vamos estar falando aqui sobre esses temas imprescindíveis para a liturgia de culto. Que Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.